Oi, oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, gente, o assunto de hoje é um assunto muito legal que interessa muito a vocês, que é sobre tradição de unidade. E aí, vocês já ouviram falar sobre tradição de unidade? O que acontece na tradição de unidade? Ô, Hélio, eu queria te fazer umas perguntas assim sobre questão de unidade, né? Como que funciona lá dentro do clube do desbravador? Como que funcionam as unidades? Bom, galera, antes de falar sobre a tradição das unidades, a gente precisa entender um pouco sobre como funciona as unidades. Então, no Clube de Desbravadores, nós temos unidade de meninos e nós temos unidade de meninas. Existem duas formas, existe até mais formas de você classificar as unidades, mas aqui eu vou mostrar dois modelos. Você utilizando duas faixas etárias, por isso que tem ali, ó, clube de duas idades, clube de duas unidades, perdão, ou clube de 3 unidades. Isso não significa que o clube só vai ter 2 unidades. Isso significa que ele tem duas classificações de faixa etária para unidade. Então você pode classificar, por exemplo, unidade de meninos entre 10 a 12 anos e unidade de meninas entre 13 e 15 anos. E unidade de meninos também de 13 a 15 anos, tá certo? E aí você que vai fazendo essa configuração. Agora, se o seu clube tiver um número maior de desbravadores e você quiser aumentar a classificação da faixa etária, aí você pode fazer tipo unidade de 10 a 11 anos, unidade de 12 a 13 anos e de 14 a 15, tanto para meninos quanto para meninas. Aí fica ao seu critério como que você vai fazer essa divisão no teu clube, tá certo? Ah, tá certo. Então, assim, eu consegui entender um pouco mais sobre isso, né? Então tem essa divisão aí, no caso, né? Exato, tem uma divisão entre faixa etária. Tem Uhum. até um outro ponto aqui, ó, que eu quero falar para vocês sobre a unidade. Ó. Não pode existir uma unidade sem o conselheiro. A unidade deve sempre observar que seus membros têm a mesma faixa etária, manter sempre uma diferença pequena de idade. Por que tem que manter essa diferença pequena de idade? É legal que o clube tenha esse cuidado para não misturar um desbravador de 10 anos com um desbravador de 14 anos e deixar os dois dentro da mesma unidade porque os pensamentos são diferentes, a forma de agir é diferente, é tudo bem diferente. Aí quando você coloca um menino de 10 anos com um menino de 14 anos, certamente você vai ter algum problema lá de influência, um acaba influenciando o outro de forma que não seja tão legal, tá certo? Ô, Wellington, falando em influência, falando em toda a questão, né, de unidade aí, essa interação entre eles, como que funciona o espírito da unidade? Como que deve ser o espírito da unidade entre eles ali? Bom, imagina só um campuri de desbravadores. E aí, no Campuri de Desbravadores, você tem que realizar uma série de atividades lá no Campuri, são as provas do Campuri. E geralmente fica bem evidente no Campuri esse espírito de unidade. Vamos ler o conceito aqui de espírito de unidade. Ó. É aquele pensamento positivo de sempre alcançar êxito que mantém os desbravadores unidos e faz com que cada um sacrifique seu sentimento pessoal em aproveito dos interesses da unidade. Então, por que eu estou usando o exemplo do Campuri para traduzir o espírito da unidade? É porque lá todo mundo se sacrifica, lá ninguém quer ver o clube ficar em Exatamente. último lugar, lá ninguém quer ver o clube tirar, por exemplo, bronze numa classificação, todo mundo quer o melhor. Então, quando você consegue desenvolver esse espírito da unidade, de cooperação, colaboração, de se esforçar, onde a pessoa deixa o eu de lado em prol da equipe, com certeza a unidade ela avança bastante. Isso é muito importante mesmo, né? Até para manter o desbravador entre eles unido ali, entre eles ali, a amizade, né? Com Não certeza. brigarem e tudo mais. E até a unidade acaba crescendo mais. Cresce Os vínculos mais. de amizade da unidade eles acabam se fortalecendo mais quando você tem um espírito ali de união. Ô, Elton, e já que a gente está falando sobre união e tudo mais, eu acho, a minha pergunta, na verdade, é sobre tradições de unidade. Como que funciona, assim, a tradição da unidade? Porque já que eles vão estar unidos, vão estar no mesmo espírito, eu acredito que deve ter alguma tradição. Como que funciona isso? Olha só, quando a unidade ela começa a se engrenar ali, começa assim, como eu posso dizer, tá bem entrosada, é um lugar é legal. O desbravador ele faz questão de acordar cedo num domingo para ir para a reunião do clube para poder rever os amigos. E Exatamente. boa parte, por exemplo, não sei para você, mas para mim boa parte dos melhores momentos que eu vivi no clube desbravador foi com a unidade. Exato. Não foi? É verdade. Exatamente Na minha isso. unidade eu tenho várias histórias para contar do tempo que eu era desbravador, do que a gente fazia junto.
Então a gente acaba criando algumas tradições que a gente chama de tradições de unidade. Vamos conferir algumas tradições aqui que são bem comuns, que se o clube não tem, você pode implementar e pode criar. A primeira tradição é nome de unidade. E aqui eu gostaria de voltar a imagem para a gente para falar assim de forma bem especial para você, diretor, para você, desbravador, para você, capitão. Muitas das vezes, o desbravador ele começa como capitão aos 10 anos de idade. E aí ele passa capitão 11, 12, não que ele seja capitão, mas que ele permaneça no clube. E assim, gente, é interessante manter o nome das unidades. Cada unidade ela carrega uma história, ela carrega lá os seus membros, ela carrega toda uma história, tá certo? No nome da unidade. E aí a gente tem visto alguns clubes que eles trocam de nome das unidades. Isso prejudica, né, um pouco ali do processo, porque você já está acostumado e aí você vai criando tradição para aquele nome, né? E vai tendo a história ali, você vai Claro, continuidade. Acaba perdendo como eu posso dizer assim, acaba perdendo a identidade do clube, certo? Outra coisa que está muito alinhado ali com o nome da unidade é o grito de guerra. É bem legal quando a unidade já tem um grito de guerra, às vezes tem as gincanas próprias do clube, tem uns acampamentos próprios da molecada aí, e para animar mais, para deixar mais interativo o evento, a gente sempre pede para a unidade estar dando um grito de guerra. E olha só, como a gente está à frente dos desbravadores, muitas das vezes a gente chega no clube para fazer uma visita e tenta fazer alguma dinâmica, aí fala, cadê o grito de guerra da unidade? E é incrível, são pouquíssimas unidades. Geralmente não tem, né? Geralmente não tem. Tá certo? Camisa, também dá para se fazer uma camisa padrão para a unidade. A mesma coisa se aplica ao clube. Gente, não acho interessante que você fique todo ano mudando o layout, mudando o desenho da sua camisa, da camisa do seu clube. Porque se todo ano você mudar o desenho da camisa do teu clube, você acaba perdendo identidade. As pessoas acabam olhando assim, poxa, mas ano passado era ou esse ano já é outro. Não que não seja legal. Às vezes eles nem identificam mais o clube, né? Perde a referência. Perde a referência. Então tem clubes aí bem tradicionais que a gente olha para eles e já identifica pelo uniforme, o uniforme tradicional. Tem algumas mudanças, mas muitas das vezes elas são leves, são alguns detalhes assim. Não significa que você não pode fazer os outros uniformes. É até interessante que faça outros uniformes para um ano específico, mas sempre mantenha como seu uniforme principal um uniforme padrão que carrega a história do teu clube. E a mesma coisa se aplica à unidade. Exatamente. Bandeirinho de unidade, vocês já sabem que tem que ter o bandeirinho de unidade, tá certo? Mas você pode criar também a bandeira da unidade para ser usado no acampamento. Tem um vídeo que a gente já falou que é responsabilidade do capitão cuidar dessa bandeira da unidade. Também tem um código de honra da unidade. O que seria o código de honra? São aqueles acordos estabelecidos entre os próprios desbravadores, tá certo? Que fazem parte da cultura lá da unidade. Aí a unidade vai criar, mas tem que tomar cuidado com esse código de honra. Por exemplo, para entrar na unidade fulano de tal, o cara tem que raspar a cabeça. Não é isso. Isso aí já é demais, né? Aí já foge do comum, né? Então não é bem isso. É alguma coisa que vocês acordam. Um sinal, talvez, né? Não sei, alguma coisa assim. Tipo um acampamento, pode ser um código de honra, por exemplo. Todo ano, início do ano, do clube, tem um acampamento específico da unidade. Isso. Acampamento de preparação, alguma coisa nesse sentido, uma cor específica. É um código entre eles ali, né? Pra código identificar, entre eles. É bem legal isso. Tá certo? Aí tem um livro da unidade, nesse livro da unidade você pode colocar aí as histórias, o álbum de fotos da unidade, isso é bem legal, tá certo? Eu copiei de um clube, no tempo que eu era diretor, eu vi que um clube todo ano, fechava o ano, ele pegava as fotos do clube, de todos os clubes e juntava lá e fazia, 2000 e tanto são essas fotos, 2000 e tanto essas fotos. E para a unidade pode fazer, talvez você não tenha recurso para fazer um banner, mas pode pelo menos montar um álbum. E aí imagina uma unidade, Luana, com 10 anos de história. Nossa, aí você vai levando todo um legado ali, né? Toda uma história e depois que você for ver como que aconteceu tudo, como que surgiu, é bem bacana mesmo isso daí. Aí imagina teus amigos lá que
tipo, uns 10 anos atrás foram desbravadores, participaram da tua unidade, e aí um dia você tá folheando um álbum, você Mostra que, mostra. olha aqui, ó, eu tinha 10 anos aqui nessa época, né? Então, assim, é muito importante mesmo a gente registrar esses momentos da unidade, né? E saiba, ó, que essas pessoas que saem da igreja e passam um tempinho fora, e você tem registrado a foto de quando elas eram desbravadores e ela volta, e você mostra isso daí para ela, é um forte Faz testemunho aí uma, para trazer a pessoa de faz volta uma para a igreja. diferença na vida dela demais, assim. Demais. Aí o Facebook, um Facebook da unidade, não é para ficar postando besteira, mas sim postar os acontecimentos. E o baú de ferramentas e utensílios da unidade. E aí tem um último que eu coloquei, mastro do bandeirim, tá Ou é que certo? nessa questão do Facebook, eu até estava observando, tem uma unidade de um clube aqui de Rio Branco que eles têm um Instagram da unidade. Eu achei muito legal, eu até tentei copiar assim a ideia, porque assim, elas conversam, elas postam as fotos do dia. Então, É assim, legal, né? isso é muito legal. É a tradição da unidade delas ali. Fazer esse, né, o Gente, Instagram, uma rede social. É bem bacana mesmo. toda reunião de domingo, toda atividade diferente, eles vão lá e postam. Aí tem uma Exatamente. última atividade aqui, última tradição da unidade, que é o mastro do bandeirim. Isso aí eu copiei dos escoteiros. Eu vi, eu não consegui colocar em prática no tempo que eu era diretor, mas eu tenho muita vontade de trazer isso, talvez, quando eu voltar a ser diretor. Eles pegam um tronco de madeira para ser o mastro, Uhum. eles entalharam um animal, que era o animal que representava a unidade, no caso era a raposa, e depois eles entalhavam naquele mastro do bandeirinho o nome de todas as pessoas que passavam por aquela Oh, equipe. que E legal. aí imagina, um mastro lá, 10 anos, o mastro de 5 anos da unidade, com o nome Nossa, de todos os participantes. Eles isso é escreviam bem, pequeno, mas ficou legal. é bem legal Felizmente eu mesmo. perdi essa foto aí em algum lugar. Ô, Wellington, e falando assim sobre equipamentos da unidade, a unidade ela deve ter um equipamento dela, assim, como que eles guardam onde? Como é que fica essa questão aí? Porque Bom, no geral o clube tem o equipamento dele, né? Mas a unidade também vai ter equipamento dela? Como é que é? é legal que a unidade tenha o seu equipamento, não ficar dependente somente do clube. Então, o que a unidade pode ter aí como equipamento? Vamos olhar aqui, ó. A unidade pode ter o fogareiro, panela, talheres, porque muitos dos acampamentos eles não são feitos no geral, eles podem ser feitos somente entre as unidades. Pode ter o facão, machadinha, alicate, chave de fenda, lampião, lanterna, corda, kit primeiro socorro, GPS, bússola e binóculos. Se você já viu em algum material por aí que fala sobre o curso de capitão, você já deve ter visto esse nome, caixote ou baú da unidade. O que é caixote, o que é baú da unidade? É onde você vai guardar os Guardar. utensílios da unidade. Exatamente. Ô, Wellington, e a questão assim, a unidade, por exemplo, a unidade ela vai para um canto, um certo lugar, né, fazer a reunião dela ali e tudo mais, o clube em si, mas a unidade precisa pegar um ônibus coletivo, ou pegar um trem, ou algo assim. Como que deve ser o comportamento desses desbravadores dentro desses locais? Olha só, galera. Primeiro que, até por que a gente colocou esse termo trem ou metrô, tá certo? Nesse treinamento. E por que deve ser o comportamento do desbravador no coletivo? Primeiro, nós somos cristãos. O que Exatamente. nos diferencia dos escoteiros é o ponto cristão. Uhum. E quando a gente está no ônibus, a gente tem que ser um exemplo. Então tem que ser tem que ser comportado, tem que mostrar que vai ser um exemplo, não ficar fazendo baderna. Com certeza, muitos de vocês andam de ônibus. E É. geralmente na saída das escolas, quando o ônibus está lotado, pega mais ou menos esse horário de sair da escola, você sabe muito bem qual é a situação do ônibus. Você sabe, eu sei que você sabe. É uma Bom bagunça mesmo. geral. E desbravador não pode ser desse jeito. Se for para ser desse jeito, não usa nem uniforme de gala e nem uniforme da Muito unidade menos o e lenço. muito menos o lenço, porque você está dando mau testemunho. Vai que tem alguém no ônibus e fala, poxa, esses desbravadores são bagunceiros pra Exatamente. caramba, hein? E não é legal. Então, qual que deve ser o exemplo do desbravador quando ele vai entrar no ônibus coletivo? Ele deve entrar de forma organizada, se possível entrar enfileirado, entrar em forma, tá certo? Esse entrar em forma que não significa que ele tem que entrar marchando, ele tem que entrar de forma organizada. Isso. Tem um ponto aí que a gente coloca, estava no material e a gente trouxe para cá para discutir, que o conselheiro geralmente recolhe o dinheiro de todos, que é justamente para saber se tem alguém que não trouxe dinheiro suficiente. Desbravador é esperto para poder perder o dinheiro, sempre acontece, aí depois fica sem o dinheiro para voltar do evento. O capitão geralmente ele entra primeiro e acaba ajudando o conselheiro a controlar
e contar a entrada dos demais membros. Então ele conta tipo 1, 2, 3, esse membro tem 10 unidades para ver se ninguém ficou para fora e tentar manter a unidade o mais próxima possível, não deixar nenhum membro afastado. Por quê? Aí agora vamos utilizar o termo do metrô e o termo do trem. Eu participei com o Clube Guarani do Campuri da divisão. Foi no ano, acho que 2014, se eu não estiver enganado. E lá a gente foi fazer um passeio de trem. E tinha muita gente no trem. O trem de São Paulo é lotado. Exatamente. E é muito lotado. Então, se não tiver um cuidado, o desbravador se perde ali muito rapidamente. E muitas das vezes você não precisa ir para São Paulo, você precisa ir para outro estado, por exemplo, Campuri de União. E não, a gente não recomenda, mas talvez se for preciso você utilizar um ônibus ou alguma coisa, sempre tem que estar organizado. E a organização do clube, da unidade nesse momento, ele é importantíssimo. No caso lá do Campuri que eu fui, o clube estava extremamente organizado e nós não tivemos problema nenhum. Trouxe até uma certa confiança para quem estava passeando. Mas mesmo assim fica evidente que precisa ter esse cuidado, esse planejamento. E qual é o cuidado? Sempre andar junto, nunca andar disperso, nunca deixar ninguém muito afastado. Tá certo? E galera, manter a unidade sempre próxima, nunca deixar um membro afastado. E aí, para falar um pouco mais sobre o curso de capitão e sobre a unidade no geral, eu estou deixando para vocês 3 e-books. A qualidade não está muito boa para você ler, mas você consegue ler. Um fala sobre o capitão urbano, o outro fala sobre capitão tecnológico e o último fala sobre o capitão de campo. São materiais que com certeza você precisa ver, precisa ler, porque tem muita coisa legal aí para você trazer para a sua unidade. Beleza? Então, fechamos mais uma videoaula. Estou aqui com a Luana. Gente, olha, então continue assistindo aí para vocês aprenderem muito mais, né, Luana? Tem muita coisa mesmo, muito conteúdo muito bom que está vindo por aí, então fiquem atentos, viu, aos próximos conteúdos. Valeu, galera, e até a próxima. Até mais.